Marina, seu marido está vivo. Essa frase mudou tudo. 40 anos depois de enterrar o amor da sua vida, de criar os filhos sozinha, de refazer sua vida, ele bateu na porta. Isso não é filme. Isso não é ficção. Isso aconteceu com uma família brasileira. Se você está aqui procurando histórias que vão tocar seu coração, que vão te fazer acreditar no impossível, aperte o botão de curtir agora. E se inscreva no canal, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você vê o amor e a família. Prepare o coração, porque esse reencontro vai te emocionar. Esta é a história de Carlos Mendes, um soldado brasileiro que partiu para uma missão em 1982 e simplesmente desapareceu. Carlos tinha apenas 28 anos. Sargento do Exército Brasileiro. Um homem com sonhos, com planos, com uma família que dependia dele. Casado há 6 anos com Marina, uma mulher de 26 anos que o amava desde os 20. Eles tinham 2 filhos pequenos. Pedro, de 5 anos, um menino cheio de energia, que adorava brincar de soldadinho imitando o pai. E Ana, de apenas 3 anos, uma criança doce que ainda chamava o pai de papai da colo. Era uma família simples, feliz, completa. Até que março de 1982 chegou. Naquela manhã de março, Carlos recebeu ordens que mudariam tudo. Uma missão de patrulhamento na fronteira do Brasil com a Colômbia, região da Amazônia. Área perigosa, com atividade de guerrilheiros e narcotraficantes. Marina ainda se lembra de cada detalhe daquela despedida. Carlos estava de uniforme militar, a mochila nas costas, os olhos cheios de promessas. Ele a beijou na testa, como sempre fazia. Depois se abaixou e abraçou Pedro e Ana, apertando-os com uma força que a pequena Ana reclamou. "Cuida das crianças, meu amor", ele disse, segurando o rosto de Marina entre as mãos. "Quando eu voltar, a gente faz aquela viagem para a praia que você tanto quer, prometo." Marina sorriu, mas algo dentro dela apertou. Uma intuição que ela tentou ignorar. "Volta logo", ela sussurrou. "A gente precisa de você aqui." Carlos entrou no caminhão militar. Acenou pela janela. Pedro correu atrás do caminhão gritando: "Tchau, papai!" "Tchau!" Ana chorava no colo da mãe, sem entender por que o papai estava indo embora de novo. Marina ficou ali, parada no portão, vendo o caminhão se afastar pela rua de terra até virar uma nuvem de poeira no horizonte. Ela não sabia, mas aquela seria a última vez que veria o marido por 40 anos. A missão deveria durar apenas 2 semanas. Marina contava os dias no calendário da cozinha, riscando cada um com um lápis vermelho. Pedro perguntava todos os dias: "Quantos dias faltam para o papai voltar?" E ela respondia com um sorriso forçado: "Só mais alguns, meu amor. Só mais alguns." Mas as 2 semanas passaram e não houve notícias. Marina começou a ligar para a base militar todos os dias. "Ainda não temos informações, senhora Silva. Mantenha a calma." Mas como manter a calma quando seu coração está gritando que algo está errado? 3 semanas, 4 semanas, 1 mês. Então o destacamento militar enviou equipes de busca para a região. A floresta amazônica era vasta, perigosa, implacável. Havia relatos de confronto entre militares e guerrilheiros naquela área. As buscas eram desesperadas, intensas, mas a selva guardava seus segredos. Após 3 meses de buscas que não paravam, eles encontraram algo: destroços de equipamentos militares, manchas de sangue, evidências de um confronto violento, mas nenhum corpo. Nenhum sinal definitivo de Carlos. Os superiores militares chegaram a uma conclusão que parecia inevitável. Carlos Mendes havia sido morto em combate, sem corpo para recuperar, devido às condições da região e ao tempo decorrido.
Numa tarde de junho de 1982, dois oficiais do exército bateram na porta de Marina. Ela estava na cozinha, preparando o almoço das crianças. Quando viu os uniformes pela janela, suas pernas quase falharam. Eles não precisaram dizer nada. O olhar deles já contava toda a história. Sentimos muito, senhora Silva, disse o oficial mais velho, a voz carregada de pesar. Seu marido, o sargento Carlos Mendes, foi declarado morto em combate. O corpo não pôde ser recuperado. Marina não gritou naquela hora. Não chorou na frente dos oficiais. Ela apenas olhou para Pedro e Ana brincando na sala, alheios ao fato de que acabavam de perder o pai para sempre. Ela agradeceu aos militares com a voz firme, fechou a porta, caminhou até o quarto e só então desabou. O grito que saiu dela ecoou por toda a vizinhança. Um grito de dor tão profundo que os vizinhos saíram de suas casas assustados. Era o som de um coração se partindo ao meio. Como você aceita uma morte sem um corpo para velar? Como você explica para crianças de 5 e 3 anos que o papai nunca mais vai voltar? Marina organizou um funeral simbólico, um caixão vazio, uma bandeira brasileira dobrada que foi entregue a ela como um consolo cruel. Uma foto de Carlos em uniforme militar, sorrindo, vivo, jovem, cercada de flores brancas. A pequena Ana não entendia por que a mamãe chorava tanto. Ela ficava perguntando, cadê o papai? Por que ele não está na caixa? E Marina não tinha resposta. Como explicar o inexplicável? Pedro, mais velho, entendia um pouco mais. Mas isso só tornava tudo pior. Ele fez uma pergunta que Marina jamais esqueceu. Mãe, se não tem corpo, como a gente sabe que o papai morreu mesmo? Marina segurou o filho, lágrimas escorrendo, e mentiu pela primeira vez na vida. A gente sabe, meu amor. A gente sabe. Mas, no fundo, uma parte dela nunca acreditou completamente. Uma parte dela esperava, contra toda lógica, que Carlos batesse na porta. Os meses que se seguiram foram os mais sombrios da vida de Marina. Ela trabalhava como costureira durante o dia, costurando roupas para vizinhos e conhecidos. À noite, quando as crianças dormiam, ela chorava abraçada ao travesseiro que ainda guardava o cheiro fraco do marido. As contas não paravam de chegar. O aluguel, a comida, a escola das crianças. A pensão militar ajudava, mas não era suficiente. Marina aprendeu na dor o que significava ser mãe solo, viúva aos 26 anos, com 2 filhos pequenos e um futuro incerto. Pedro começou a fazer xixi na cama de novo, algo que não acontecia há anos. Ana desenvolveu medo do escuro, acordava gritando no meio da noite, chamando pelo pai. E Marina precisava ser forte por eles, mesmo quando ela mesma estava despedaçada por dentro. 2 anos se passaram assim. 2 anos de luto, de luta, de sobrevivência. Foi em 1984 que Roberto apareceu na vida de Marina. Ele era colega de trabalho de uma prima dela, um homem gentil de 32 anos, divorciado, sem filhos. Começou frequentando a casa aos finais de semana, ajudando a consertar um vazamento aqui, um portão ali. Levava brinquedos para Pedro e Ana. Contava histórias engraçadas que faziam as crianças rirem pela primeira vez em meses. Roberto não tentava substituir Carlos. Ele sabia que isso seria impossível, mas ele oferecia algo que Marina pensou que nunca mais teria: companhia, apoio, um ombro para chorar. Você precisa seguir em frente, Marina, ele dizia, segurando suas mãos trêmulas numa tarde de domingo. Carlos não ia querer te ver assim para sempre. Ele ia querer que você fosse feliz. Marina resistiu por muito tempo. A culpa a consumia. Como ela podia pensar em outro homem quando Carlos havia morrido defendendo o país?
Como ela podia permitir que Pedro e Ana se afeiçoassem a Roberto quando o pai verdadeiro estava enterrado em algum lugar da floresta amazônica? Mas o coração humano é estranho. Ele sofre, mas também cura. Ele lembra, mas também segue em frente. As crianças começaram a chamar Roberto de tio Beto. Pedro seguia pela casa, ajudando-o a consertar coisas. Ana pedia colo para ele quando se machucava brincando. E Marina, lentamente, permitiu-se sentir algo além de dor. Em 1986, 4 anos após o desaparecimento de Carlos, Marina finalmente aceitou se casar com Roberto. A cerimônia foi simples, íntima, apenas familiares próximos e alguns amigos. Marina usou um vestido branco simples, mas no dedo mindinho ela ainda usava a aliança de Carlos. Uma promessa silenciosa de que nunca o esqueceria. Roberto viu a aliança, mas não disse nada. Ele entendia. Você não substitui um primeiro amor. Você constrói algo novo ao lado dele. Pedro e Ana, agora com 9 e 7 anos, participaram da cerimônia. Roberto os adotou oficialmente meses depois. Eles começaram a chamá-lo de pai, mas nunca esqueceram o outro pai, o pai da foto, o pai herói, o pai que morreu na selva. A vida seguiu seu curso, como a vida sempre faz. Roberto se tornou um pai dedicado. Ajudava com lição de casa, ia a reuniões escolares. Ensinou Pedro a andar de bicicleta. Levou Ana ao médico quando ela quebrou o braço. Ele estava presente. Em 1988, nasceu Carla, filha de Marina e Roberto. Pedro e Ana ganharam uma irmãzinha. A família estava completa novamente, de uma forma diferente, mas completa. Durante décadas a vida aconteceu. Pedro cresceu, se formou engenheiro, casou-se, teve 3 filhos. Ana se tornou médica pediatra. Também casou, teve 2 filhos. Carla cresceu numa família amorosa, sem nunca ter conhecido o primeiro marido da mãe. Marina voltou a sorrir. Voltou a sonhar. Envelheceu ao lado de Roberto, construindo uma vida que, embora diferente da que havia planejado, era boa, era real, era dela. Carlos havia se tornado uma lembrança distante, uma foto amarelada na estante da sala. Uma história contada nas noites de saudade, quando Marina olhava para as estrelas e se perguntava onde exatamente o corpo do marido descansava. 40 anos se passaram. 40 anos de vida, de memórias, de mudanças. Mas a mais de 1.200 quilômetros dali, numa pequena cidade do interior da Venezuela, outra história estava acontecendo. Uma história que ninguém, nem em sonhos, poderia imaginar. Naquela mesma cidade venezuelana, um homem conhecido como Miguel vivia uma vida simples como carpinteiro. Ele tinha chegado ali em 1982, encontrado ferido e delirando por pescadores locais que navegavam por um rio próximo à fronteira. Estava quase morto. Traumatismo craniano severo, febre altíssima, falando uma língua que os pescadores não entendiam completamente, mas que soava como português. Os médicos do pequeno hospital local fizeram o que puderam. Salvaram sua vida, mas não puderam salvar sua memória. Amnésia profunda, total, irreversível, segundo os médicos. Miguel não sabia seu nome real, não sabia sua nacionalidade, não sabia se tinha família, se tinha filhos, se alguém no mundo estava procurando por ele. Tudo o que restava eram fragmentos. Pesadelos com uniformes militares. O som de helicópteros que o acordava suando no meio da noite, explosões, gritos, sangue e uma estranha familiaridade com a língua portuguesa que ele não conseguia explicar. Os moradores da cidade o chamaram de Miguel porque ele precisava de um nome. E ele aceitou, porque não tinha outro.
Durante 4 décadas, Miguel construiu uma vida do zero. Aprendeu espanhol perfeitamente, com apenas um leve sotaque que ninguém conseguia identificar. Tornou-se um carpinteiro respeitado na cidade, fazendo móveis bonitos, detalhados, com mãos que pareciam ter memória muscular de algo que ele não conseguia lembrar. Casou-se com Helena, uma professora local de 40 anos, gentil e paciente. Ela sabia que havia um mistério no passado do marido, mas o amava mesmo assim. Tentaram ter filhos, mas não conseguiram. E havia sempre uma melancolia nos olhos de Miguel, como se uma parte essencial de sua alma estivesse perdida em algum lugar do mundo. Ele tinha hábitos estranhos que Helena nunca entendeu completamente. Miguel desenhava compulsivamente rostos de mulheres e crianças que ele não conseguia identificar. Sempre os mesmos rostos com pequenas variações. Uma mulher de cabelos longos e olhos tristes. Um menino sorridente. Uma menina pequena. Ele sonhava com uma casa de madeira pintada de azul. Acordava chamando nomes que não reconhecia. Marina, Pedro, Ana. Helena o consolava, mas também sabia que havia fantasmas no passado do marido que talvez nunca fossem encontrados. Por 40 anos, Miguel viveu assim. Uma vida pela metade. Uma vida construída sobre a ausência de outra vida que ele não conseguia lembrar. Ele se perguntava constantemente: quem eu era antes? Alguém está procurando por mim? Alguém chora minha ausência? Mas não havia respostas. Apenas o silêncio cruel da amnésia, até que 2019 chegou. E com ele, uma mudança que ninguém esperava. Miguel, agora com 65 anos, sofreu um pequeno acidente vascular cerebral enquanto trabalhava em sua oficina. Helena o encontrou desmaiado, cercado de ferramentas. Ela gritou por ajuda. Vizinhos vieram correndo. Ele foi levado às pressas para o hospital mais próximo. Os médicos estabilizaram seu quadro. O AVC havia sido leve, mas qualquer dano cerebral é perigoso. Eles o mantiveram em observação por dias, fazendo exames, monitorando, e então algo extraordinário começou a acontecer. Durante a recuperação, Miguel começou a ter flashes de memória. Não eram sonhos, eram lembranças reais, vivas, detalhadas. Ele se lembrava de estar em uma floresta densa, úmida, quente, uniformes verdes ao seu redor, o som de tiros ecoando entre as árvores. Gritos em português: recuem! Recuem! Uma dor lancinante na cabeça. Escuridão, as memórias vinham em ondas, às vezes claras como cristal. Às vezes nebulosas e confusas, mas uma coisa estava ficando cada vez mais certa. Ele não era venezuelano. Ele era brasileiro, e ele tinha sido um soldado. Helena percebeu a agitação do marido. Ele acordava no meio da noite, suando, gritando palavras em português que ela finalmente entendia. Eu sou Carlos. Ele gritou uma noite, sentando-se na cama com os olhos arregalados. Meu nome é Carlos Eduardo Mendes. Eu sou sargento do Exército Brasileiro. Helena segurou as mãos dele, lágrimas nos olhos. Meu amor, você está lembrando? Ela sussurrou a voz trêmula. Você está lembrando quem você era? E ele estava, pedaço por pedaço, memória por memória. Ele lembrou de Marina, do rosto dela, do sorriso, da forma como ela dobrava as roupas, de como ela cantava na cozinha. Lembrou de Pedro, um menino de 5 anos com olhos curiosos que adorava brincar de soldadinho. Lembrou de Ana, uma criança pequena de 3 anos que chamava ele de papai da colo e ria quando ele a jogava para o alto. Lembrou da missão de 1982, do confronto na floresta, de ser atingido, de acordar em outro lugar, sem saber quem era. Carlos Eduardo Mendes havia vivido 40 anos como Miguel.
40 anos sem saber que tinha uma família do outro lado da fronteira. Uma esposa que o chorou. Filhos que cresceram sem ele. E agora, aos 65 anos, ele lembrava de tudo. Helena, mesmo sabendo que isso poderia significar perder o marido, fez a coisa mais generosa que alguém pode fazer. Ela o ajudou a procurar sua família verdadeira. Eles procuraram uma organização não governamental que ajuda pessoas com amnésia a reencontrar suas famílias. Voluntários especializados em casos de desaparecimento começaram a investigar. As informações que Carlos fornecia eram fragmentadas, mas específicas o suficiente. Carlos Eduardo Mendes, sargento, Exército Brasileiro. Desaparecido em 1982. Missão na fronteira com a Colômbia. Esposa Marina. Filhos Pedro e Ana. A investigação levou meses. Cruzaram registros militares antigos. Procuraram em arquivos. Contactaram o Exército Brasileiro. E em dezembro de 2022, 40 anos após seu desaparecimento, a confirmação chegou. Exames de DNA comparados com registros militares antigos. Compatibilidade: 99,9%. Carlos Eduardo Mendes estava vivo. O soldado dado como morto há 40 anos havia sido encontrado. A notícia chegou primeiro aos órgãos militares brasileiros. Depois, através de um oficial designado especificamente para casos sensíveis como esse, a família. Era uma terça-feira comum quando o telefone de Marina tocou. Alô? E ela atendeu, esperando talvez um telefonema de rotina. Senhora Marina Silva, disse uma voz masculina formal. Aqui é o Major Pereira, do Exército Brasileiro. Precisamos conversar com a senhora pessoalmente. É sobre seu primeiro marido, o sargento Carlos Mendes. O mundo de Marina parou. Ela tinha 66 anos agora. Cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos. Uma vida inteira vivida desde 1982. O quê? Ela sussurrou, sua voz falhando. Mas ele está morto. Faz 40 anos. Senhora, eu sei que isso vai soar impossível. O major continuou, sua voz cuidadosa. Mas precisamos que a senhora venha até nossa base. Há informações importantes. Informações que vão mudar tudo. Marina sentiu as pernas falharem. Roberto, que estava ao seu lado assistindo televisão, pulou para segurá-la quando ela começou a cair. Marina, o que foi? Ele gritou apavorado. Ela não conseguia responder. Apenas olhava para o telefone na mão, tremendo. E como se tivesse visto um fantasma. Porque, de certa forma, era exatamente isso que estava acontecendo. No dia seguinte, Marina, Roberto, Pedro e Ana se reuniram na base militar. Todos nervosos, todos confusos, todos com medo de esperança. O Major Pereira os recebeu numa sala privada. Ele tinha documentos, fotografias, exames de DNA. Eu sei que isso vai ser difícil de processar, ele começou, olhando para cada um deles. Mas o sargento Carlos Eduardo Mendes está vivo. Pedro, agora um homem de 45 anos, pai de 3 filhos, foi o primeiro a falar. Isso não é possível, ele disse, sua voz firme mas trêmula. Nós fizemos o funeral dele. A senhora, ele apontou para Marina, guardou luto por anos. Como ele pode estar vivo? O major explicou tudo. O desaparecimento, a amnésia, os 40 anos na Venezuela, a recuperação das memórias após o AVC. Ana, médica pediatra de 43 anos, analisava os documentos com olhos clínicos, procurando fraude, procurando mentira. Os exames de DNA conferem? Ela perguntou, sua voz fria, profissional, protegendo-se da emoção. Conferem perfeitamente, o major respondeu. 99,9% de compatibilidade com os registros militares dele.
Marina não disse nada. Apenas chorava em silêncio, Roberto segurando sua mão com força. O major continuou, sua voz gentil, mas firme. Ele está na Venezuela ainda, regularizando documentos. Mas ele gostaria de conhecer a família. Se vocês quiserem, é claro. Ele entende perfeitamente se vocês não quiserem vê-lo. Pedro e Ana se entreolharam. 40 anos. Uma vida inteira. Como você processa isso? Marina finalmente falou, sua voz quebrada. Ele lembra de nós? Lembra de tudo, senhora. Ele lembra do dia que partiu. Dos nomes de vocês. Da casa. De tudo. A amnésia apagou isso por 40 anos. Mas agora ele lembra. Ana foi a primeira a decidir. Eu não sei se quero vê-lo, ela disse, sua voz firme. Eu cresci sem pai. Roberto? Ela olhou para o padrasto. É o meu pai. O outro é um estranho que acontece de ter o mesmo DNA que eu. Pedro respirou fundo. Eu quero conhecê-lo, ele disse. Eu preciso. Eu passei a vida inteira me perguntando como seria ter meu pai de volta. Agora eu tenho a chance de saber. Marina olhou para Roberto. Ele segurou as duas mãos dela e disse algo que ninguém esperava. Vai, Marina. Você precisa disso. Eu vou estar aqui quando você voltar. Eu sempre vou estar aqui. O reencontro foi marcado para um sábado de janeiro de 2023, em uma sala reservada de um hotel em Brasília. Território neutro. Um lugar onde fantasmas do passado podiam se encontrar com a realidade do presente. Marina chegou acompanhada de Roberto, que insistiu em estar presente para apoiá-la. Pedro viajou de São Paulo, trazendo os 3 filhos que nunca conheceram o avô biológico. Ana também veio, mesmo dizendo que não queria. Mas a curiosidade era maior que a raiva. O nervosismo era palpável. Como se fala com um fantasma? Como se abraça alguém que você enterrou 40 anos atrás? Quando a porta se abriu e Carlos entrou, o mundo parou. Ele estava mais baixo do que Marina lembrava. Mais magro, completamente grisalho. Rugas profundas marcavam seu rosto, contando a história de 40 anos de vida dura, de sol venezuelano, de trabalho pesado. Mas os olhos... Marina reconheceu imediatamente aqueles olhos castanhos que a fizeram se apaixonar quando tinha apenas 20 anos. Os mesmos olhos que a olharam pela última vez em 1982. Marina. Ele sussurrou em português, com um leve sotaque espanhol que ele havia adquirido depois de 40 anos falando outra língua. Sou eu, Carlos. As lágrimas vieram antes das palavras. Marina se aproximou devagar, como se estivesse em transe. Estendeu a mão trêmula e tocou o rosto dele, precisando ter certeza de que ele era real, que não era um sonho, que não era loucura. Você está aqui, ela sussurrou, lágrimas escorrendo. Você está vivo. Você está vivo. Carlos segurou a mão dela contra seu rosto, chorando também. Eu sinto muito, ele disse, sua voz quebrada. Eu sinto tanto por ter demorado tanto. Eu não lembrava, eu não sabia, mas eu sonhava com você todas as noites. Eu sempre soube que faltava alguém. Pedro foi o primeiro dos filhos a se aproximar. Ele olhou para aquele homem. Um estranho, mas também seu pai. O pai que ele viu pela última vez quando tinha 5 anos. O pai que ele visitava no cemitério, mesmo sem ter corpo para visitar. Pai? Pedro disse, sua voz falhando. 40 anos de dor naquela única palavra. Carlos virou e viu o filho. O menino de 5 anos que deixou era agora um homem de 45. Engenheiro. Pai de 3 filhos. Um homem adulto, realizado. Pedro, Carlos sussurrou, mal conseguindo falar. Você cresceu tanto, você é igual a mim quando eu tinha sua idade. Algo quebrou dentro de Pedro. Toda a força, toda a racionalidade, tudo desmoronou. Ele deu 2 passos à frente e abraçou o pai.
Eu me lembro de você me ensinando a andar de bicicleta, Pedro disse entre soluços. Eu tenho uma foto. É a única memória real que eu tenho de você, Carlos desabou. 40 anos de culpa, de dor, de perda, saíram num choro que não tinha fim. Ele abraçou o filho como se quisesse recuperar todas as décadas perdidas num único abraço. Ana demorou mais para se aproximar. Ela ficou ali, de braços cruzados, observando. A médica analítica nela tentando processar logicamente algo que não tinha lógica. Carlos olhou para ela. A pequena Ana, de 3 anos, que chamava ele de papai da colo, era agora uma mulher de 43 anos, forte, independente, uma médica salvando vidas todos os dias. Ana, ele disse suavemente, sem se aproximar, respeitando o espaço dela. Você não precisa me aceitar. Eu entendo. Eu perdi o direito de ser seu pai há muito tempo. Ana limpou uma lágrima que teimava em cair. Eu não me lembro de você, ela disse, sua voz firme, mas emocionada. Para mim, meu pai é o Roberto. Ele estava lá quando eu acordava com pesadelos. Ele pagou minha faculdade. Ele me levou no altar no meu casamento. Você é um estranho que acontece de ter o meu DNA. O silêncio que seguiu foi pesado. Carlos abaixou a cabeça, aceitando a dor daquelas palavras, porque elas eram verdadeiras. Mas então Roberto, o segundo marido de Marina, o padrasto que criou Pedro e Ana, fez algo extraordinário. Ele se levantou, caminhou até Carlos e estendeu a mão. Carlos, ele disse, sua voz firme, mas gentil. Obrigado por ter deixado uma família tão maravilhosa para eu cuidar. Obrigado por ter amado a Marina primeiro. Obrigado por ter dado a vida a esses filhos incríveis. Agora eles têm 2 pais. Carlos olhou para aquele homem. O homem que havia ocupado seu lugar. O homem que havia sido pai para seus filhos quando ele não pôde. Em vez de sentir raiva ou ciúme, ele sentiu gratidão. Ele apertou a mão de Roberto e disse, obrigado. Obrigado por ter cuidado deles. Obrigado por ter amado minha família quando eu não estava aqui. Ana, vendo aquela cena, finalmente deixou as lágrimas caírem livremente. Ela se aproximou devagar, ainda hesitante. Eu não posso apagar 40 anos, ela disse, sua voz quebrando. Eu não posso fingir que você estava aqui, mas eu posso tentar conhecer quem você é agora. Carlos abriu os braços, oferecendo um abraço, mas não forçando. E Ana, depois de 40 anos, abraçou o pai pela primeira vez desde que tinha 3 anos. Os meses que se seguiram ao reencontro não foram um conto de fadas. Não há final mágico quando 40 anos foram perdidos. Carlos alugou um pequeno apartamento em Brasília para ficar próximo da família. A adaptação foi dolorosa para todos. Ele descobriu que Pedro havia se tornado engenheiro, exatamente como ele sonhava quando criança. Que Ana era médica pediatra e salvava vidas todos os dias. Que tinha 5 netos que ele nunca conheceu bebês. Marina continuou casada com Roberto. Como poderia ser diferente após 37 anos juntos? Após uma vida inteira construída ao lado dele? Mas ela reservava alguns domingos para almoçar com Carlos, para relembrar os tempos antigos, para curar feridas que ela nem sabia que ainda estavam abertas. Carlos passou a frequentar terapia para lidar com a culpa de ter abandonado a família, mesmo sabendo que não havia sido por escolha própria. A terapeuta o ajudou a entender que ele também era uma vítima, que ele também havia perdido 40 anos. Marina também buscou ajuda psicológica para processar o retorno de alguém por quem ela havia guardado luto durante décadas. É como se eu tivesse 2 maridos agora. Ela confessou à terapeuta numa sessão particularmente difícil. Amo os 2, mas de formas completamente diferentes. Roberto é meu companheiro de vida, meu presente e meu futuro.
Carlos é meu primeiro amor, meu passado que voltou para ser curado. E a terapeuta respondeu algo que Marina nunca esqueceu. O coração humano não é uma casa com apenas um cômodo, Marina. Ele tem espaço para muitos amores, cada um com seu próprio lugar. Lentamente, uma nova dinâmica familiar começou a se formar. Carlos se tornou um avô dedicado. Ele ensinou carpintaria aos netos, a habilidade que havia aprendido na Venezuela e que agora se tornava uma ponte entre gerações. Construiu um balanço de madeira para a neta mais nova de Pedro. Fez uma casinha de bonecas para a filha de Ana Pedro. E eles começaram a construir uma relação adulta, descobrindo que tinham muito em comum. Ambos gostavam de futebol, de churrasco aos domingos, de consertar coisas com as próprias mãos. Não era a relação pai e filho que deveria ter sido, mas era algo, era real, era deles. Ana demorou mais para aceitar sua presença. Levou quase um ano, até que ela finalmente o convidasse para o aniversário da filha. E quando Carlos chegou com um presente feito à mão, uma caixa de música que ele havia esculpido em madeira, Ana chorou. Minha mãe biológica costumava me contar que você era bom com as mãos, ela disse, segurando a caixa como se fosse um tesouro. Ela disse que você ia fazer um berço para mim quando eu nascesse. Você nunca teve a chance. Carlos limpou as próprias lágrimas. Mas eu tenho a chance agora, ele respondeu. 40 anos atrasado, mas eu tenho. Roberto e Carlos desenvolveram uma amizade improvável. Unidos pelo amor que ambos sentiam pela mesma mulher e pelos mesmos filhos, eles descobriram que não eram rivais. Eram aliados. Eles começaram a se encontrar para tomar café às sextas-feiras. Conversavam sobre a vida, sobre os filhos, sobre Marina. Roberto contava histórias de como havia criado Pedro e Ana. Carlos ouvia com gratidão, não com inveja. Você foi o pai que eu não pude ser, Carlos disse numa dessas manhãs. E eu sou grato por isso. Meus filhos são incríveis porque você esteve lá. Roberto segurou o ombro dele, e eles são incríveis porque você os deixou com tanto amor nos primeiros anos que esse amor nunca morreu. A cura estava acontecendo, devagar, mas estava acontecendo. Marina aprendeu que era possível honrar seu primeiro amor sem desrespeitar o segundo. Que seu coração tinha espaço para ambos, cada um com seu próprio lugar, cada um com sua própria história. Pedro descobriu que ganhar um pai biológico de volta não significava perder o pai que o criou. Que ele podia ter dois pais, cada um lhe ensinando coisas diferentes, cada um amando-o à sua maneira. Ana aprendeu a perdoar. Não foi rápido, não foi fácil, mas ela aprendeu que perdoar não significa esquecer. Significa escolher seguir em frente sem carregar o peso da raiva. E Carlos aprendeu que, embora ele tenha perdido 40 anos com sua família original, ele ganhou algo precioso. A chance de conhecer seus filhos como adultos realizados, seus netos como crianças cheias de vida, e a oportunidade de fazer as pazes com um passado que ele não pôde controlar. Esta história nos ensina algo que a maioria de nós prefere não pensar. A vida não é um conto de fadas. Não existe final perfeito. Existem finais possíveis, finais reais, finais que a gente constrói com as peças quebradas que o destino nos dá. Carlos perdeu 40 anos. Perdeu ver seus filhos crescerem. Perdeu os primeiros passos, as primeiras palavras, os aniversários, as formaturas. Mas ele ganhou a chance de conhecer o filho engenheiro que constrói pontes, a filha médica que salva crianças, os netos que carregam seus olhos, e a certeza de que foi amado, mesmo na ausência. Marina perdeu o amor da juventude, mas ganhou a força de sobreviver ao impossível 2 vezes. Perder o marido e vê-lo voltar 40 anos depois.
Pedro e Ana perderam a infância com o pai, mas ganharam a sabedoria de entender que família não é só sangue, é escolha, é presença, é amor que se constrói dia após dia. E todos eles juntos provaram que o coração humano tem capacidade infinita para amar, perdoar e recomeçar. Agora eu quero te perguntar algo. Se alguém que você ama voltasse depois de décadas, o que você faria? Deixe sua resposta nos comentários. Porque essa história não é só sobre eles. É sobre todos nós. Sobre como lidamos com a perda, com o impossível, com as segundas chances. E se essa história tocou seu coração, aperte o botão de curtir agora. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que mesmo quando tudo parece perdido, a vida ainda pode nos surpreender. Se inscreva no canal para mais histórias reais que te fazem chorar, acreditar e lembrar que todos temos a capacidade de nos curar e recomeçar. Carlos Eduardo hoje tem 68 anos. Ele vive em Brasília, perto da família que perdeu e reencontrou. Ele não recuperou os 40 anos. O tempo não volta, mas ele recuperou algo que muitos acham impossível, a esperança. E às vezes, num mundo que nos tira tanto, recuperar a esperança já é tudo. Porque a esperança nos faz abrir a porta, mesmo quando achamos que só encontraremos dor do outro lado. E às vezes, só às vezes, encontramos um milagre. Até o próximo reencontro.